de cobertura. E aí galerinha, estamos iniciando mais um de cobertura e hoje vamos falar da quarta rodada do Campeonato Paulista dos times grandes e vamos começar falando do Santos, que acabou decepcionando e perdendo para o Belo Clube. O placar do jogo foi 2-1 para o time de Rio Claro, com 2 gols de Daniel Amorim, o artilheiro do Velo, e o Santos descontou com o lateral direito Léo Godoy. O jogo foi muito fraco, parecia que as equipes não queriam jogar no primeiro tempo, e o que aconteceu de melhor no primeiro tempo foram 2 bolas na trave, uma do Santos, né, com o Luca Amorim, que teve uma cobrança de falta bem bonita e bateu na trave, e o Léo Baiano, o time do Velo, ele depois de um bom cruzamento, a bola também acabou parando na trave. E ainda teve uma oportunidade com o Miguelito, um chute de fora da área bem interessante, mas Dalton fez uma ótima defesa para o time da casa. Os gols eu vou falar um pouquinho mais depois com imagens, vou mostrar para vocês, mas assim, o primeiro gol do time da casa veio através de um escanteio, bola rebatida, o Luca Amorim tentou tirar, a bola rebateu no Daniel Amorim e entrou pro gol, um gol bem esquisito. E o segundo gol foi uma falta alçada na área, ninguém do Santos cabeceou, nem tirou, nem atrapalhou o jogador, e ele facilmente cabeceou para o fundo das redes. E o Léo Godoy, já no segundo tempo, né? Isso tudo no segundo tempo, porque o primeiro foi bem fraco mesmo. Já no segundo tempo, o Léo Godoy, depois de uma falha bizarra do Dalton, só teve o trabalho de empurrar para as redes. Vale destacar hoje que Tiquinho Soares ele estreou, mas foi bem discreto, ainda parece um pouco fora de forma, e estreou. Vamos ver o que acontece. O Santos ele está na segunda posição do grupo B, tá? Atrás de Guarani. Vou até pegar aqui a tabela rapidinho para dar uma olhadinha. Então o Santos está com 4 pontos atrás de Guarani, Red Bull Bragantino está em terceiro com 3 e a Portuguesa é o lanterna do grupo com 2. Esse é o grupo do Santos por enquanto, e o próximo jogo do Santos é contra o São Bernardo, fora de casa, lá no 1º de maio, lá no ABC. E agora eu vou falar um pouquinho das contratações que o Santos acabou de anunciar, ainda não, mas assim, já está tudo certo. Que é o Gabriel Veron, né, o jogador que pertence ao Porto, e também o Zé Rafael, jogador que é do Palmeiras. O Gabriel Veron ele vai vir por empréstimo para o Santos até o final do ano, né, com um preço fixado para compra no contrato. Já Zé Rafael, o Santos chegou, né, a negociar com o Palmeiras e chegou a um acerto para o Zé Rafael ficar até 2027, contrato definitivo. E a maior bomba do dia é Neymar. Neymar acabou de rescindir com o Hilal e o caminho deve ser a volta para o Santos depois de 12 anos. Não vou falar muito sobre o tema, depois eu faço um vídeo especial aí quando pegar mais informações e tudo certo. O Santos já fez 7 contratações, vou pegar aqui na minha colinha rapidinho para saber quem foram, além desses 2 que estão próximos de serem anunciados. Os nomes são Luizão e Zé Ivaldo, zagueiros, lateral direito Léo Godoy, que fez o primeiro gol com a camisa do Santos, o meia Tassiano e os atacantes Tiquinho Soares, que estreou ontem, e o Barreal. Lembrando que o Zé Rafael ele não vai poder jogar o Paulistão porque ele já foi inscrito pelo Palmeiras. Então, mesmo que acerte, mesmo que já está tudo certinho, mas mesmo depois de assinar, ele não vai poder jogar o Paulista pelo Santos, infelizmente para a torcida santista. Vamos ver o que acontece com o Santos aí, se vai, a partir dessa ideia do Neymar, vai começar a animar um pouquinho, porque o Santos já tem 2 derrotas seguidas e está ficando um pouquinho para trás no grupo B do Campeonato Paulista. Lembrando que só temos 12 rodadas nessa primeira fase do Paulistão. E agora vamos falar do Palmeiras, que também decepcionou na rodada, a exemplo do Santos, e perdeu de 2-1 para o Novo Horizontino. É o fim da invencibilidade, né, do Palmeiras na fase de grupo do Paulista, que já durava 42 partidas desde abril de 2021 que não perdia, mas chegou ao fim esse tabu também, né? O gol do Palmeiras foi marcado por Facundo Torres aos 41 do primeiro tempo, depois de um cruzamento rasteiro do Mike, e ele desviou a bola para dentro do gol. Já no segundo tempo, o Novo Horizontino voltou com algumas mudanças e voltou melhor que o Palmeiras. O Palmeiras que está perdendo um pouquinho do gás no segundo tempo aí nos jogos passados, né? Apesar de ter conseguido virar contra o Santos.
mas vamos falar também dos gols do Novo Horizontino, que foi um feito de pênalti, um pênalti cometido pelo Alan. O Alan que se mostrou um jogador bem interessante, mas vamos ter um pouquinho de paciência com ele aí, para ver se ele é um nível Danilo, né, e ver como ele funciona. E aí o Pablo Diego descontou, né, de pênalti, como eu tinha falado, e depois, aos 38 minutos do segundo tempo, o Robson, aquele mesmo do Coritiba, de vários times do Brasil, pegou, depois de um cruzamento também pela direita do ataque do Novo Horizontino, fez o segundo gol e acabou assim o jogo. O Palmeiras não teve muita força de reação, não teve muito o que fazer no segundo tempo e jogou muito mal o segundo tempo. Foi pressionado, contra-ataque para o Novo Horizontino, então um resultado até justo. O Palmeiras está em segundo no grupo D, está atrás do São Bernardo, que vai pegar o Santos na próxima rodada, e está com 7 pontos o Palmeiras, né? Depois eu vou passar certinho a classificação do campeonato, os jogos também dessa quinta rodada, mas por enquanto o Palmeiras está em segundo. Na terça-feira, às 19h30, vai enfrentar a equipe do Bragantino, do Red Bull Bragantino. Time também que não está muito bem no campeonato, nós não sabemos como que o Fernando Seabra vai arrumar esse time do Red Bull, mas não está vindo de bons resultados, perdeu de 3-0 do Água Santa, que não tinha ganhado de ninguém até então no campeonato. Então vamos ver como o Palmeiras vai se portar. Como já falei, né, do Santos, o Palmeiras vendeu o Zé Rafael e o Santos ainda está tentando trazer o Rony aí, mas não tem nada certo com o Palmeiras ainda. Só o Zé Rafael que vai em definitivo para o Santos e vai ficar até o final do ano de 2027. E agora vamos falar do clássico paulista, o majestoso São Paulo e Santos. E vou começar falando um pouquinho mais do São Paulo, que foi o vencedor. Ganhou de 3-1, com destaque para o Lucas, que fez 2 gols, e também para o goleiro Rafael, que fez ótimas intervenções, ótimas defesas no primeiro e também no segundo tempo. O primeiro tempo, lembrando que o jogo atrasou por 1 hora por conta das chuvas. Foi muita chuva que caiu aqui em São Paulo e o gramado do Morumbi, que é muito bom, a drenagem é muito boa, mas não conseguiu suportar a quantidade de água que estava caindo, então atrasou, né? Primeiro por 30 minutos, não teve como jogar com meia hora de atraso, postergou por mais 30 e aí sim começou a rolar bola às 19h30. O São Paulo começou melhor, pressionando um pouquinho mais o time do Corinthians, né? Tendo mais a posse da bola, mas não fez nenhum tipo de jogada que você possa falar que, nossa, assustou a torcida do Corinthians, assustou o goleiro Hugo. Mas com o passar do jogo, no primeiro tempo, o Corinthians foi tomando um pouco mais atitude no jogo e começou a controlar mais um pouquinho a partida. Teve uma falta do Memphis, que o Rafael fez uma ótima defesa, mas assim, o lance do primeiro tempo mesmo foi a cabeçada, depois de um escanteio cobrado, a cabeçada do Kaká, que o goleiro Rafael pegou a bola praticamente em cima da linha e depois o Yuri Alberto não conseguiu concluir para gol. No segundo tempo, já aos 3 minutos de jogo, Oscar bateu um escanteio, né, jogou a bola na área e o Lucas cabeceou praticamente sozinho. Eu vejo como falha do sistema defensivo do Corinthians, mas muita gente está falando que o Lucas subiu no terceiro andar, exatamente, ele teve uma boa impulsão, mas ele estava sozinho, né? Então, não sei, tirem as suas próprias conclusões. Depois do gol, o Corinthians ficou muito nervoso, sumiu do jogo, não sei se foi por causa de atraso, não sei se é por causa de campo molhado, não sei. Daqui a pouco eu falo um pouquinho do Corinthians. Mas aos 10 minutos, o Matheus Bidu foi tentar atravessar a bola, né? Dar um lançamento para o lado direito do campo, com a perna direita, não sei porque ele foi fazer aquilo, acabou pegando muito forte no carrilho e ele não conseguiu dominar a bola, pisou na bola, o Luciano recuperou a bola, tocou para o meio da área e o Oscar fez o gol dele, o primeiro dele com a camisa do São Paulo. Acredite se quiser, é o primeiro gol do Oscar com a camisa do São Paulo. E então o jogo continuou, para mim ainda estava muito aberto, porque eu achei que mesmo com 2-0 contra o Corinthians poderia recuperar, mas não foi assim. Mas aos 17 minutos, depois de um escanteio, bola rebatida, a bola sobrou no pé do Martinez, que fez um golaço. Aí sem chance para o Rafael, ou sem chance para qualquer goleiro, porque a bola ele pegou um chute sim, de extrema felicidade e nenhum goleiro pegaria. 2-1, falei, o Corinthians está no jogo. Mas 1 minuto depois, a bola saiu, o São Paulo fez uma jogada, o Lucas
fez uma boa jogada com o Caleri. Aí eu também vejo uma falha do sistema defensivo do Corinthians, assim, o Kaká foi juvenil, não colocou o pé na frente do Lucas, o Lucas passou como quis e chutou, o Hugo não pôde fazer nada. Dando números finais também à partida, 3-1 para o São Paulo. É o fim da invencibilidade do Corinthians de 10 jogos, né? E o São Paulo mantém um tabu interessante contra o Corinthians dentro de casa, né? Continua ganhando do Corinthians e está levando vantagem nesses últimos anos. O São Paulo agora é o líder do seu grupo, como falei, eu já vou passar certinho a classificação dos 4 grupos e também os jogos que vão acontecer. O Corinthians vai pegar a Ponte Preta e eu já confirmo para vocês quem o São Paulo vai pegar. Então, assim, o São Paulo, depois dessa vitória, vamos ver como vai se portar, mas podemos colocar, depois dessa vitória, também como postulante ao título paulista. Jogou muito bem, vamos ver se vai manter essas atuações aí nas próximas rodadas. E falando um pouquinho sobre o Corinthians, né? Falei um pouquinho do São Paulo. Não vou esticar muito o chiclete, porque senão vou falar muita coisa que o povo já falou e não é assim. O Corinthians, como eu falei, não começou tão bem. O São Paulo pressionou o Corinthians no começo, mas logo o Corinthians começou a encaixar seu jogo, algumas tabelas interessantes. O campo também foi melhorando com o passar do tempo das jogadas e o Corinthians começou a dominar o primeiro tempo e teve as melhores chances do primeiro tempo, sim, né? Como eu falei, Memphis numa cobrança de falta, mas muito apagado no jogo, quase não ouvi falar o nome dele, errando muito passe, apesar que foi o primeiro jogo que ele jogou completo, né? O Corinthians está fazendo esse revezamento. E uma do Kaká. A do Kaká, assim, eu estou impressionado com o goleiro Rafael, porque foi uma ótima defesa, assim, que acho que mudou o espírito da partida, mudou o espírito dos jogadores de São Paulo e falou, hoje vamos ganhar. Mas ficou dessa forma. O Corinthians no segundo tempo eu não sei o que aconteceu, não sei se foi o gol logo cedo, aos 3 minutos, que atrapalhou o esquema do Ramon. Não sei o que aconteceu, mas se perdeu. Depois do gol, sumiu. Acho que eles ficaram com medo, a verdade é essa. E com 10 minutos o Bidu foi tentar inventar uma inversão de lado do campo ali. Deu uma bicuda na bola e bateu no Carrilho. O Carrilho nada pôde fazer. Felicidade do Luciano que bateu, tocou pro Oscar e o Oscar conseguiu acertar um belo chute. Depois ainda o Corinthians conseguiu reagir, né, como eu tinha falado, num gol muito bonito, o primeiro do Martins também, mas o Corinthians estava dormindo, o São Paulo estava no 220 e o Corinthians estava desligado. E merecedor o São Paulo, né? O Corinthians vai pegar a Ponte Preta, um jogo também muito difícil que vai ser em Campinas e tem que tomar cuidado. Ainda assim, eu considero o Corinthians como um dos favoritos ao título, junto com o São Paulo agora. Não colocava o São Paulo não, mas depois desse jogo bem consistente contra o Corinthians, coloco sim o São Paulo como um dos postulantes ao título. E também o Palmeiras, só que o Palmeiras assim, mais pelo trabalho do Abel, que vem desde 2020. Porque assim, o time não está jogando bem também, como eu também já falei anteriormente. Eu vou falar um pouquinho dos gols, né? Vou mostrar os gols aqui para vocês. E vou passar a tabela atualizada e também os jogos dessa quinta rodada. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da tabela, né, dos 4 grupos e dos jogos da quinta rodada. No grupo A ficou assim a tabela: Mirassol, primeiro lugar com 9 pontos, Corinthians com 9 pontos também, segundo, perde no saldo de gol. Inter de Limeira, que tem um jogo a menos e é contra o São Paulo, está com 3 pontos, e o Botafogo de São Paulo é o lanterna do grupo A. No grupo B, o Guarani, que ganhou mais uma. Santos, que precisa abrir o olho. Red Bull Bragantino, que pega o Palmeiras. É um jogo bem difícil, mas mesmo assim pode complicar para o Palmeiras. E a Portuguesa, né, que vocês sabem que virou SAF, mas ainda não deu nenhum resultado. Está somente com 2 pontos na tabela. No grupo C, é o grupo do São Paulo. O grupo do São Paulo tem o São Paulo como líder, com 7 pontos e uma rodada a menos. Novo Horizontino com 5 pontos. Noroeste com 5 pontos. E o Água Santa é o lanterna do grupo com 3 pontos. Ganhou essa última rodada, eu já falo para vocês. E no grupo D, o São Bernardo com 9 pontos também. Uma campanha bem legal do São Bernardo, bem interessante. Palmeiras com 7.
Ponte Preta tem 6 pontos e o Velo fez os seus 3 primeiros pontos contra o Santos. O grupo do Palmeiras está bem interessante porque tem o São Bernardo e tem a Ponte. Apesar que a Ponte deu uma rameladinha aí em umas rodadas anteriores, mas está bem interessante também esse grupo. Acho que seria um dos grupos mais difíceis. O grupo B do Santos e o grupo D do Palmeiras, acho que são os mais difíceis. A rodada 4 teve os seguintes resultados: Inter de Limeira 1, Ponte 1, Água Santa 3, Red Bull Bragantino 0, Velo Clube 2, Santos 1, Palmeiras 1, Novo Horizontino 2, Mirassol 2, Portuguesa 1, Botafogo de São Paulo 0, São Bernardo 1, São Paulo 3, Corinthians 1 e Guarani 2 e Noroeste 0. A próxima rodada aqui já começa amanhã com o Palmeiras enfrentando o time do Red Bull Bragantino às 19h30 e Novo Horizontino e Velo Clube às 21h30 amanhã, terça-feira. Já na quarta-feira temos Mirassol e Guarani às 18h30, São Bernardo e Santos também às 18h30, Noroeste e Inter de Limeira às 19h30, Ponte Preta e Corinthians às 19h45, Botafogo de São Paulo e Água Santa às 21h30 e Portuguesa e São Paulo às 21h35, isso na quarta-feira. Então vai ser uma rodada bem interessante. Vou procurar fazer um pré-jogo, se eu não conseguir fazer o pré-jogo eu faço um pós-jogo falando da quinta rodada e já da sexta também, tá bom? Muito obrigado pela audiência e até mais. Tchau, tchau!